O resumo do dia apresenta a entrevista do dia. E na entrevista do dia, prazerosamente recebemos hoje aqui o presidente da Assembleia Legislativa em Frente a Frente. Presidente Eduardo Botelho, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, é um prazer recebê-lo. Obrigado, Roberto, boa noite a todos os cuiabanos, todos os matogrossenses. Bom, eu já disse reiteradas vezes na semana passada e no início desta semana, elogiando a sua postura como democrata, da forma inteligente, sensata e com muito bom senso, através do diálogo, que conduziu realmente todo o processo de votação das importantes matérias encaminhadas pelo governador Mauro Mendes para apreciação da Assembleia Legislativa. O senhor tinha de posse uma decisão da Justiça lhe dando condições de tirar do plenário os servidores que ali estavam acampados. No entanto, o senhor não usou da força policial que lhe facultava. Pelo contrário, o senhor teve diálogo com os servidores, com as lideranças sindicais através do fórum, com o pessoal do agronegócio, com o pessoal do MTI, da Empaer, de todos os órgãos que estavam discutindo realmente os projetos, e de uma forma muito elegante terminou aprovando todos os projetos e trazendo algumas conquistas e prejuízos menores para outros. Então eu quero, mais uma vez, na sua presença, testemunhar essa sua maneira brilhante como conduziu e parabenizá-lo. Porque não é pelo fato de ter o poder nas mãos que deve exercê-lo toda vez que se faz necessário. Muitas vezes o diálogo é muito mais importante. E o senhor soube usar o diálogo e a democracia. Então, parabéns pela sua atitude. Eu gostaria de fazer esse depoimento franco e sincero, que não é de quem faz média, porque eu não uso desse expediente. Você acabou de ver agora há pouco o cacete que eu dei, né? E quando faz por merecer críticas, eu critico. Nós temos aqui neste programa independência para tal, mas quando se faz necessário elogiar e enaltecer uma atitude, como o senhor teve essa atitude de grandeza, eu me sinto reconfortado em expressar e testemunhar realmente esse fato. Parabéns. Obrigado, Roberto. Obrigado. Agronegócio, finalmente foi taxado. Roberto, eu diria que não talvez assim como muitos gostariam, mas foi um valor que vai agregar muitas condições para o Estado e para o governador Mauro Mendes, e também não vai matar o agronegócio. Isso aí não vai nem fazer cócega do agronegócio, esses valores que eles vão pagar. Então esse valor vai ser diluído entre vários produtores e exportadoras e trading. Então esses valores aí, Roberto, não vai nem fazer cócega no agronegócio, não vai prejudicar em nada e vai contribuir muito pelo Estado. E foi uma luta. O senhor lembra de cabeça, nós estamos falando do FETAB, né? FETAB. Agronegócio taxado. Bom, qual o percentual que cada segmento vai pagar? Olha, eu não tenho de cabeça todo, mas eu vou dizer alguns assim. Por exemplo, o algodão. O algodão, nós colocamos uma meta inicial de colocar de 200% da Eles UPF. pagavam só 2%. Não pagava nada. Do FETAB, nada. Para né? exportação. Não. Então nós colocamos aí, nós criamos uma condição para que eles pudessem pagar para exportação 200%. E aí houve uma negociação para que aumentasse um pouco do interno e diminuísse do externo. Então ficou 75% para o Estado e 10% para a MTPAR, para parcerias público-privadas que posso fazer. Então ficou 85% da UPF para cada tonelada produzida, porque tanto faz ser exportada ou interna, eles vão pagar. Bom, ainda com relação ao FETAB, quanto que o governo espera arrecadar com essa taxação do agronegócio? Olha, Roberto, eu diria que a arrecadação ela ficaria aí em torno de 1,5 bilhão, mais ou menos. Talvez um pouco mais até. Por quê?
porque nós tínhamos as exportações que não pagavam nada, e isso acarretava, de certa forma, também alguma sonegação, porque recebiam dos pequenos, não pagavam. Então é um número que ninguém tem exato. E a gente acha que pode até ser maior do que 1,5 bilhão. Talvez uns 600, uns 800. Isso representa 30% a mais do que arrecadou ano passado. Eu acho que nós vamos arrecadar algo em torno dos 40% a mais, é a minha previsão em cima a mais do que foi arrecadado ano passado. E como serão distribuídos esses recursos dessa arrecadação do FETAB? Esse recurso ficou, um percentual dele, 35% para a Cinfra, a outra parte, 60%, ficou para o Estado, e essa parte do Estado, inclusive, Roberto, foi uma grande briga aí, que o pessoal, o governo mandou o projeto, ela não estava incluído na lei de responsabilidade fiscal, excluíram ele como receita, e nós fizemos um trabalho grande em cima disso, fiz uma emenda e incluí para que fosse calculado e utilizado ele como receita do Estado, uma vez que ele vai, para ser possível, usar até para pagamento de pessoal. Vai para a fonte 100. Vai para a fonte 100. Esse dinheiro pode ser usado para pagamento de folha. Consequentemente vai ser usado. Vai ser, porque hoje o Estado não tem dinheiro para pagar, e esses 60% que vai aí, que eu acho que vai dar em torno aí de quase R$1 bilhão, vai ser usado para pagar salário dos servidores. Bom, e os demais percentuais? Os outros percentuais, 35%, vai para a Cinfra para fazer obras. Para fazer estradas, para atender os produtores, para atender todos os matogrossenses, as estradas de Mato Grosso. Vai ser específico para a obra. Tem uma emenda relativa a esse assunto que estabelece 2 anos que o governo poderia usar o dinheiro para pagamento de folha e depois esse dinheiro reverteria tudo para escoamento da safra. Essa emenda foi derrubada. Tinha também uma emenda para o FETAB ser apenas 2 anos, também foi derrubada em plenário e acabou ficando os 4 anos. Quer dizer, durante os 4 anos, Mauro Mendes vai poder desfrutar 60% do dinheiro do FETAB. Vai poder usar esse dinheiro para pagar salário, para a fonte 100. Ou outras despesas inerentes à fonte 100. Os empresários reuniram várias vezes na Assembleia Legislativa para tratar desses percentuais aí e dessa taxação do agronegócio. Eu pergunto, eles chiaram muito? Houve muita chiadeira. Pessoal, quanto mais tem, mais quer. Né? Houve muita chiadeira. Meteu a mão no bolso dele. Muita choradeira. Teve gente que disse que estava quebrado, que ia quebrar, que ia falência, que não ia mais plantar. Mas isso aí é normal. As pessoas não gostam de pagar, principalmente imposto. Então houve muita chiadeira, houve de certa forma algumas pressões do agro, mas aqui eu quero agradecer a postura dos deputados, que eu só consegui fazer isso porque eles me deram força, e nós fizemos também um enfrentamento firme e forte ali, nessa defesa, e não arredamos pé em nenhum minuto, e a conversa com eles era, vai ser feito. Vai ser feito. Não demonstrou fraqueza. Não demonstrou fraqueza, então se vocês querem discutir, fazer discussões pontuais para fazer alguns ajustes, nós estamos prontos. Mas para deixar de taxar, para deixar de fazer, esquece essa discussão. É a decisão de governo. Né? Essa decisão é a decisão da Assembleia Legislativa, é a decisão do governo, é a decisão de Mato Grosso de fazer isso. Muito bem, então você já falou aí a respeito do FETAB, da taxação do agronegócio, como o dinheiro vai ser investido, percentual para cada um e tudo mais. Vamos agora abordar a reforma administrativa. Confirmou-se a extinção e redução de 9 secretarias? Sim, confirmou, ficou de 24 para 15. De 24 para 15 secretarias. Isso foi um projeto também, esse projeto da reforma foi amplamente debatido lá na Assembleia, foi o projeto mais debatido que teve, foi esse. Por quê? Porque ele envolvia extinção de empresas, fusão de secretarias, então ele foi amplamente debatido. Eu dei oportunidade, eu poderia segurar as audiências públicas caso eu quisesse, nós fizemos audiência pública de todos os projetos, é verdade. Fizemos audiência pública de todas as empresas, fizemos discussão com todos os setores, ninguém pode dizer que não falou na Assembleia, todo mundo foi lá, falou, deu sua opinião, foi ouvido pelos deputados, pelas comissões. Eu fiz reuniões incansáveis, dia e noite,
Fiquei quase sem dormir esses dias, concentrado nisso. Então foi um trabalho muito grande e a discussão maior foi em cima das empresas, das autarquias, Roberto. As autarquias, são 6 delas, a Empaer, Metamata e Desenvolve MT, Central de Abastecimento CEASA e Agência de Desenvolvimento e a MTI. E a MTI. Então, essas empresas foram a grande discussão. Porque o que acontece hoje no poder público, Roberto, de um modo geral, não é só no poder público, é todo lugar. Se você começa a relaxar dentro até da casa da gente, quando se assusta a conta vai aumentando, e se você não está olhando ali diariamente, quando se assusta está impagável as coisas. A conta está muito grande, a conta do mercado subiu, conta de energia, é assim. Então você tem que estar diariamente controlando isso. Então, o que aconteceu com essas empresas, Roberto? Houve um relaxamento e a folha aumentou muito, a prestação de serviço deles diminuiu. Então, o governo Mauro Mendes chegou com uma firmeza de tomar uma posição. Quer extinguir essas empresas? Não, não quer extinguir. Por isso que o projeto na Assembleia foi votado de tal forma que essas empresas vão ter oportunidade de se viabilizar. Ela tem um período para viabilizar e muitas delas já estão apresentando esse projeto e eu tenho certeza que não vai ser extinta. Então, esse é o objetivo, quer dizer, adequar as empresas a um custo que seja viável e compatível com o trabalho que ela faz. Eu acredito que os técnicos que essas empresas têm, essas autarquias têm, são técnicos de alto nível, que muitos técnicos que tem nessas empresas, nem nas empresas particulares não tem. São doutorados, são especializados, são técnicos de alto nível mesmo. Então, eles, dentro dessa capacidade deles mesmo, vai fazer estudo, vai adequar e vai colocar essas empresas no trilho. E eu tenho certeza que muitas delas não serão extintas, Roberto. Bom, se ganhou um prazo, né? Ganhou um prazo, elas têm capacidade, ela tem pessoal, viu? A emenda foi sua? Foi minha, construído com alguns deputados, não foi só minha, nada lá foi só meu. Todo o trabalho foi um trabalho de construção. Porque muitas dessas empresas estão aí na questão já da demissão voluntária, né? Porque vai reduzir o custo de cada uma delas. O que vai reduzir o custo. Então, se reduzir o custo aí dessas empresas, elas se tornam viáveis. Não significa dizer que o governo vai extinguir. E também correr atrás, né? Correr atrás. A MTI, por exemplo, a MTI tem grande serviço prestado. E tem grandes técnicos, né? Tem grandes técnicos, tem um potencial altíssimo, de alto nível. Então ele tem que pegar essas pessoas, dar uma sacudida, gente, vamos trabalhar, vamos fazer projeto do Detran, para nós criarmos aí uma condição para esse Detran fazer um serviço melhor, vamos criar um serviço para gerenciamento da Secretaria de Fazenda, vamos trabalhar, vamos produzir, eles têm capacidade para isso. Então eu tenho certeza que é uma empresa que possivelmente não vai ser extinta, que eles vão se viabilizar. O prazo é de 2 anos. Não, tem esse prazo, mas eles têm que apresentar um cronograma para o governo dentro de 6 meses, mostrando a viabilidade. Esse projeto é de 6 meses, ele mostrando para o governo, olha, se é viável esse ou não projeto é viável. nós estamos apresentando, estamos reduzindo o custo, estamos prestando serviço. Não é, viabilizou, não vai ser extinto, e essa é a vontade do governador, e eu tenho certeza que é da maioria, que não seja extinto. Bom, com relação à FETAB, você disse que a perspectiva é arrecadar 1,5 bi. Com o novo FETAB e com o pessoal do agronegócio já tendo uma participação maior. Agora eu pergunto, na reforma administrativa, com a extinção de 9 secretarias e podendo enxugar essas autarquias, quanto que o governo espera economizar e reduzir em termos de custo? Olha, no mínimo 150 milhões, né? 150 milhões? No mínimo. Mês? Não, no ano. É daí para mais. Ano. Nós queremos, a ideia seria chegar aí nos 300 milhões, 300 a 400 milhões ano. Aí já daria um valor muito bom para o governo. Muito bem. Falamos do FETAB, falamos da reforma administrativa. Botelho tem daqui a pouco um jantar com os deputados. Missão cumprida lá, mais um ano de trabalho, mais um mandato. Daqui a pouco nós vamos chegar lá aquilo que foi aprovado hoje na Assembleia Legislativa e falar também da eleição e da posse da próxima sexta-feira. Lei de responsabilidade fiscal, Botelho, visa ajudar e buscar o equilíbrio da receita com a despesa e a capacidade de investimento. Como é que ficou esse projeto? Então, esse é um projeto muito interessante e muito importante, Roberto. Por quê? Porque, veja bem, primeiro é a questão de
uma das coisas que o governo colocou nessa lei é que ninguém pode fazer graça com o chapéu alheio. O que acontecia com o governo quando está acabando? Está saindo? Vamos dar um aumento aí, vamos assinar, manda para a Assembleia e vai valer para a próxima. Fazia a média com os servidores e deixava para o outro pagar. Deixa a bomba, se tem dinheiro, se não tem, que fique para o outro. Então, isso que essa lei de responsabilidade acabou. A bomba do efeito retardado. A bomba do efeito retardado não existe mais. Na lei de responsabilidade fiscal aprovada, o governo só pode dar aumentos que ele vai pagar. Ele vai começar pagando. Então, isso é um ponto muito importante. E cria parâmetros também que não tinha. Por exemplo, a RGA tem parâmetros? Não tem parâmetros. A lei só dizia o seguinte: caso o Estado tenha condições. Qual que é essa condição? Nós vamos chegar lá. Então, a lei prevê um plano de recuperação fiscal? A lei prevê, sim. A lei tem um plano de recuperação fiscal para o Estado. E dentro desse plano está previsto tudo. Está previsto as questões dos incentivos, vai ser revisto, vai ser reanalisado. Isso é um plano. Está previsto uma nova lei de... a lei a receita do Estado hoje, ela é regida por leis e decretos muito antigos. Então o governo também vai trabalhar para regularizar e fazer um projeto novo para isso. Na lei de responsabilidade fiscal, Botelho, presidente, foi comentado muito de que estava tendo interferência no que diz respeito à autonomia dos outros poderes. Inclusive, o senhor teve uma participação muito ativa nisso, ao chamar os chefes de todos os poderes para apaziguar a situação. Em que ponto da lei que o Executivo estava estendendo para os demais poderes algumas das suas decisões? Na verdade, ele estava fazendo um controle em cima dos outros poderes. E era assim, muito forte, realmente... E os poderes, eles já estão controlados. Os poderes não têm mais participação. Por exemplo, o Estado vai arrecadar 1,5 bilhão de FETAB, vai arrecadar, talvez arrecade 1 bilhão a mais esse ano. Os poderes não têm participação mais. Não tem percentual de Tribunal de Justiça. Acabou aquela questão do excesso de arrecadação. Acabou. Os poderes estão limitados pela PEC do teto. É só o duodécimo. Então eles têm o duodécimo só pode ser corrigido pela inflação, não pode acompanhar o crescimento do Estado, não pode acompanhar o crescimento da receita. O que antes não acontecia. O que antes não acontecia. Então, subia a receita, o percentual também pegava o excesso de arrecadação. Pegava o excesso. Então, isso já foi um ganho para o Executivo, que doravante, com o aumento de receita nos passados anos, a tendência é ficar mais distante o percentual dos poderes em relação ao arrecadado. Isso aí vai acontecendo, porque cada vez mais vai aumentando. Nós somos um estado pujante, um estado que cresce aí mais de 5% ao ano, cresce sempre acima da inflação, então os poderes já não vão mais ter esse crescimento. Então, está limitado pela PEC do teto. Então, não tenha... Quando ele faz essa ingerência em cima dos poderes, isso daí já foi tentado no Rio Grande do Sul, e foi aí que nós questionamos, e já tinha sido derrubado na Justiça, inclusive no Supremo, como sendo inconstitucional o Executivo fazer projetos ingerindo em outros poderes. Aí o governo recuou. Aí ele entendeu e nós fizemos uma emenda e a emenda foi aprovada e isso daí já é fato discutido, inclusive, no Supremo. Bom, na lei de responsabilidade fiscal, também aprovada pela Assembleia, a lei proíbe criar despesas sem previsão de receita, sem previsão de fonte de arrecadação e pagamento. Tá, isso daí é o seguinte, Roberto, o que era antigamente? Você tem um limite, que é a lei, que é a arrecadação. A arrecadação de um ano, ela serve como base para o outro ano. Mas o que acontece? Existem receitas eventuais. Por exemplo, teve uma negociação com a Petrobras para receber dinheiros oriundos de pagamentos errados, alguma coisa assim. Então vem a Petrobras e paga aqui 1 bilhão. Esse 1 bilhão de real, ele entra no caixa, como era antigamente, e ele somava com tudo e aquilo dali autorizava o Estado a fazer despesas para frente, para outro ano, para o ano seguinte. Mas como que você vai fazer despesa para o ano seguinte, se o ano que vem você não vai ter mais a Petrobras? Não tem essa receita. Então,
receitas eventuais, que não têm previsibilidade de continuidade, ela não pode ser incluída para autorizar novas despesas. Bom, isso também foi muito importante. Muito importante. Nessa lei de responsabilidade, foi aprovada uma emenda que garante a progressão de carreira dos servidores estaduais? Esse daí, Roberto, foi uma negociação que eu fiz particularmente. Tive uma conversa com os delegados, com a Associação dos Delegados, e eles colocavam que esse era o ponto mais nevrálgico da discussão. Era o que estava levando o pessoal mais assim ao estresse, e estava levando eles a ponto de fazer um enfrentamento, de fazer até enfrentamento físico mesmo. Os policiais civis, os bombeiros. Já tinham ameaçado greve, né? Então, isso foi um ponto. E aí nós levamos isso para discussão. Liguei para o secretário Galo disse que isso era um valor que era aceitável, que era um valor aí que varia em torno de 100, 120 milhões, e que nós poderíamos incorporar isso. Eu disse para ele, vamos incorporar isso, porque nós diminuímos um ponto de atrito. Nós não podemos agora chegar e brigando com todo mundo, nós temos que implantar as coisas lentamente, e houve o entendimento do governador, dos secretários, e resolveram, eles podem fazer a emenda e nós vamos aceitar. Então eu fui para essa negociação depois dessa conversa com os delegados, eles que trouxeram essa ideia, quero até agradecer aí a Associação dos Delegados, porque foi eles que trouxeram essa ideia. E o governo acatou. O governo acatou, e isso daí tirou um ponto de conflito muito grande, pacificou parcialmente, evidentemente, porque o que eles queriam era para garantir a RGA, Então, isso pacificou, e nós conseguimos continuar as votações e votar os demais projetos. Então, foi muito importante essa emenda para que os outros andassem. Bom, vamos falar agora sobre o MT-Prev. Qual a maior alteração e mudança nesse projeto? Não, o projeto do MT-Prev, ele não tem muitas mudanças. A mudança vai ser encaminhado para a Assembleia e vai ser discutido na nova legislatura. O que teve foi que, mudando a condição, porque o que acontecia hoje, Roberto? Vamos ser honestos. Ora, você tem um fundo lá, uma diretoria, e tem um conselho. Esse conselho está o Tribunal de Contas, está o Tribunal de Justiça, está a Assembleia Legislativa, está o Ministério Público, mas nós não fazemos parte do MT-Prev, ninguém aderiu, ninguém está nesse plano. Aí vai lá, quando o governo quer fazer um projeto, eles pedem vista, tira. Eu mesmo, o pessoal da Assembleia, vai lá. Ou seja, quem não participa da administração estadual é que estava mandando. Quem não participa, não aderiu, se aderir, tem o direito na cadeira. Agora, como que você vai dar cadeira para quem não faz parte? Ora, é uma incoerência realmente, né? Aí mudou de conselho para diretoria. Não, o conselho vai continuar. O que acontece? A diretoria vai elaborar um projeto e encaminhar para a Assembleia, para a nova legislatura. Aí sim eles vão discutir, mas o conselho tem que ter. O Conselho da Previdência, a nova composição do conselho, como que vai ser feito, isso vai ter com certeza e vai ser proposto pela nova diretoria. O temor do servidor é de que existe um rombo de 1.200 bi nas contas do MT-Prev. E de que agora, com essa alteração, a diretoria ficaria cavaleiro de aumentar de 11% para 14% a alíquota para suprir esse rombo de 1.200 bi. Isso pode acontecer? Pode. Isso não é uma questão fechada e também não vai suprir nunca esse 1,4 bilhão, pode diminuir, né? Pode diminuir esse prejuízo. Essa discussão da Previdência, Roberto, ela é uma discussão que tem que ser feita. Não adianta, a Europa quebrou, por quê? Porque ele subsidiava e fazia de tudo. O que aconteceu? Mudou tudo. O governo federal está fazendo. O governo federal está fazendo, São Paulo já fez, tem alguns estados que já fez. Não tem jeito, é uma discussão que não tem volta. As pessoas estão vivendo mais. Quem que paga o salário de quem está aposentado é quem está trabalhando. Você precisa hoje 10 pessoas trabalhando para pagar de um aposentado. Agora o cara vive 100 anos, antigamente vivia. Eu aposentava 2 anos, 3 anos, depois estava morto. Agora, graças a Deus, estamos todos nós vivendo muito mais. Então o cara aposenta aí com 55, vive até 90, 95 anos, quer dizer, fica aí mais 40 anos recebendo. Então isso daí veio gerando essa defasagem entre as pessoas que trabalham e as pessoas que são aposentadas. E esse estudo tem que ser refeito, não tem jeito. Está sendo feito no mundo inteiro, aqui vai ser refeito. Eu
quero que faça uma proposta, e já falei isso para o governador, já falei isso para a comissão, e eu vou dar essa sugestão, que faça um projeto misto, que dê oportunidade para as pessoas que querem também fazer um plano diferente, que faça junto, tenha o público aliado a um privado, em que ele possa também economizar ali. Dá opção, né? Dá uma opção e ter uma aposentadoria tranquila e sossegada. Muito bem, vamos agora para o RGA. Vamos falar da RGA. Polêmica, né? É. A nova proposta criou critérios para a concessão desses benefícios. Quais esses critérios? Então, os critérios para isso exatamente está formulado na lei, que ele faz a comparação entre o que arrecada, entre o que realmente vai para a folha. Eu não tenho agora em números exatos assim a fórmula, mas na verdade foi uma fórmula feita pelo Tribunal de Contas, quando ele disse que você não pode pagar a RGA. Por que não pode pagar? Porque está aqui, vocês estão arrecadando menos do que vocês gastam, o que vocês arrecadam não está cobrindo a despesa, então você não tem caixa e não tem como pagar. Então, isso daí eles criaram uma fórmula, e essa fórmula foi colocada em lei, porque a lei que foi aprovada lá atrás pelo governador Brairo Maggi, ela deixa uma interrogação. Ele diz o seguinte: o Estado vai pagar o RGA caso tenha condições financeiras. Mas qual que é essa condição financeira? Então precisa deixar disciplinar, as regras claras, disciplinar isso. E eu acho que também foi importante nesse aspecto. E aí também eu fiz uma emenda, também da discussão que eu tive com o fórum sindical, todos, e de lá surgiu uma... porque pelo projeto original, dentro desses critérios que você falou, ficaria praticamente zerada essa questão da RGA, não teria o governo como pagar, porque dificilmente ia alcançar o limite financeiro. Aí você fez uma emenda estabelecendo que o FEX, os recursos do FEX e os recursos do FETAB se soma à receita para ultrapassar o limite e poder voltar a pagar a RGA. Sim, porque ele criou a receita ordinária líquida ajustada, e é um conceito um pouco diferente. Mas o maior problema não é esse, porque o que acontece? Do jeito que estava, e eu fui numa reunião com o fórum, e uma das diretoras lá do sindicato, naquele dia de pressão, com a assembleia toda trancada e cheio de gente, mas mesmo assim eu fiz reunião com eles, do lado e lado do plenário, tudo eu fiz reuniões. E aí ela me disse uma coisa que eu achei até, eu comecei a pensar. Ela falou: deputado, nós estamos sem horizonte, então é melhor fazer uma lei assim, acabou o RGA, porque do jeito que está aí, não vai pagar. Aí eu disse: não, vai pagar sim, a hora que tiver condições. Mas nós precisamos de um horizonte. E aí eu fiz aquela lei dos 2 anos, para caso o governo, dentro de 2 anos, não consiga, dentro desse índice, pagar o RGA, nós temos que rediscutir e alguma forma de fazer alguma compensação em cima do salário dos servidores que vão ficando defasados. Mas a questão do FETAB e do FEX agora soma, né? A questão do FETAB não estava incluso nessa análise. A questão do FETAB combustível, a questão do FETAB commodities e a questão do FEX não estava. Então nós incluímos ela nessa questão, nessa receita. Incluímos o FETAB combustível, incluímos o FETAB commodities, a parte dos 65% que vai ficar para a fonte 100, incluímos o FEX. O FEX, há uma questão jurídica, porque ele não tem previsibilidade constitucional. Mas eu acho que daqui a pouco pode ter. Se, por exemplo, esse ano houver um projeto de lei no Congresso regulando o pagamento do FEX, ele tem que entrar sim nessa conta e fazer parte do cálculo. Bom, vamos falar agora do projeto de calamidade financeira. Afinal, qual a vantagem do governo ter editado o referido decreto? Olha, a vantagem é muito grande. Por quê? Primeiro... Quais os benefícios? Roberto, são vários benefícios. O governo hoje, ele precisa fazer algumas negociações. Por quê? Vamos dizer o seguinte: tem comida do presídio atrasado, 8 meses. Ora, de acordo com a lei que o TCE e que o Ministério Público está colocando, ele tem que pagar todas as notas pela cronologia. Com esse decreto, ele pode mudar isso. Ele pode dizer: olha, nós estamos no decreto, eu vou pagar primeiro de comida do presídio. Então eu não vou respeitar a cronologia. Isso ajuda. Tem uma outra questão.
Ele pode renegociar a dívida que tem, pode renegociar, inclusive, dívida com a União, pode ajudar na liberação do FEX, e isso lá em Brasília. Então, são várias questões, vários pontos que ajudam o Estado. Esse projeto foi aprovado por unanimidade. Foi aprovado por unanimidade. Incentivos fiscais. Por que o governo não cortou uma fatia maior do que 15% desses incentivos? Então, o incentivo fiscal... Podia avançar um pouco mais, né, Botelho? O incentivo fiscal... São 4 bi de incentivos fiscais que deixam de recolher impostos para o governo do Estado. Né? Bom, eu faço o seguinte, Roberto, a gente tem que fazer a seguinte discussão. O incentivo fiscal, ele é importante. É importante, nós estamos aí prontos, inclusive, para fazer. Eu gostaria de fazer um incentivo para trazer uma indústria têxtil para cá, para gerar emprego, para gerar renda. Agora, o que não pode é ficar do jeito que está. Foi dado para empresas que não merecem, foi dado para empresas que não cumprem a meta, que não fazem o social, que não criam os empregos que era para criar. Então aí ninguém fiscaliza, continua isso aí. Então tem que haver um trabalho em cima disso. E outra coisa, eu sou a favor de que o secretário faça um levantamento disso e trabalhe em cima disso para tirar dinheiro para a saúde. Eu acho que daí dá para sair uns 400 milhões para a saúde e pode ajudar muito o Estado nessa calamidade de saúde que está. Eu já tenho falado isso para o secretário, vamos trabalhar em cima disso. Eu acredito que ele vai fazer esse trabalho e nós vamos conseguir mais um recurso aí em cima do incentivo para a saúde. E em termos de buscar mais recursos, e o combate aos sonegadores? O combate à sonegação, eu acredito que o governo tem também um projeto muito em cima disso. A CPI da Assembleia identificou onde que estava muita sonegação. Hoje o Estado já sabe aonde que estão os sonegadores, então está na hora de fazer um combate grande em cima disso. Eu acho que nós vamos ter um incremento de receita, porque vai ser feito um combate em cima disso. Se tem uma coisa que o governador Mauro Mendes tem, Roberto, é coragem para fazer as coisas. Isso ninguém não pode falar que ele não tem. Ele tem coragem e determinação. E eu tenho certeza que ele vai fazer esse grande combate à sonegação que tem dentro desse Estado, sobretudo no agronegócio. Não é todos, mas tem uma fatia disso que sonega, e esse sonegador, inclusive a grande maioria dos produtores do agronegócio, eles querem que faça esse combate a esses sonegadores. Bom, redução de duodécimos. Na redução dos duodécimos, a Assembleia foi que reduziu mais, né? A Assembleia não reduziu nada. Porque é o seguinte, Roberto, o duodécimo... Não reduziu 7%? Mas houve hoje uma emenda e voltou os valores que já eram. Porque o duodécimo está pactuado na PEC do teto. Se ficou congelado, e como voltou a ficar congelado, esse valor ele é referente a 2017. E isso é de todos os poderes? Não, o da Assembleia foi dessa forma. A Assembleia está congelada, o Tribunal de Contas está congelado, e houve um incremento lá, que é o percentual do reajuste, que é previsto também na PEC do teto, para o Tribunal de Justiça e o Ministério Público, que é previsto esse reajuste constitucional dessa inflação, que foi em torno de 4%. Bom, você disse aqui, com a taxação do agronegócio, a cidade ia arrecadar 1,5 bi, a previsão, né? A reforma administrativa, eu perguntei, quanto que o governo pensa em reduzir com essas medidas? Quanto que foi? Uns 300 milhões. 300 milhões. 1,5 com 300 dá 1.800. Com a lei de responsabilidade fiscal? Esse daí ele vai ganhar aí uns 200 milhões. Não, mais. Uns 300? 300 também. 300. Bom, aí a gente chega aqui na RGA, sem pagar esses 2 anos aí, dá quanto? 800 milhões. Quanto? Perto de 800 milhões. Perto de 800. 800. Então a gente chega à conclusão, 800, com 300 aqui da lei de responsabilidade, dá 1 bi 100. Com 1 bi 500 dá 2.600, com 300, 2.900, 3 bilhões. Que é praticamente o déficit que o governo Mauro Mendes alega que recebeu o governo. Pois é, mas só que veja bem, Alberto, esse déficit ele recebeu e o Estado continua em déficit. Então, assim, não quer dizer que isso daí ele vai pagar déficit. Não, o Estado está em déficit, porque todo mês está tendo déficit. Tem mais dívida. Tem mais dívida sendo mais gerada, despesa. Mais dívida e mais despesa. Mês, mais despesa. Vira bola de neve, né? Esse é o problema. Então, a primeira coisa que você tem que fazer nessa questão da bola de neve é
paralisar o aumento dela. E depois começar a trabalhar, passando a mão nela para ir caindo e diminuindo. Esse é o problema. É buscar a receita equilibrando com as despesas. Com as despesas. Bom, falando de despesa e receita, a Assembleia aprovou agora à noite a lei orçamentária? Aprovou a lei orçamentária, aprovou tudo, nós praticamente... Limpou a pauta? Limpou a pauta, encerramos essa legislatura. Como que ficou a questão também da CPI? A CPI que foi... O Leonardo lá dos precatórios do Ministério Público. Ele não entregou relatório para mim. Não houve essa entrega de relatório. Não sei se ele vai protocolar, ele ainda pode protocolar alguma coisa, porque ainda tem amanhã e depois, mas não chegou nada até agora. Bom, para finalizar, posse e eleição da mesa. Sexta-feira. Sexta-feira, estamos lá, convidados todos aí, 9 horas na Assembleia, a posse e também a eleição da mesa. Então, tem a posse e a eleição logo em seguida, tem 20 minutos para fazer a eleição, é uma eleição rápida, e depois a posse já da outra mesa. Então isso tudo vai ser feito na... Chapa consensual? Não, é assim, tem alguns que não dá para fazer consenso, mas eu acho que nós conseguimos a grande maioria. Nós fizemos uma chapa plural, pegando todos os partidos, pegando o PT, pegando o PMDB. Como é que está composta então, essa assim, chapa hoje? Hoje, a princípio, as principais cabeças da Eduardo chapa... Botelho, presidente? Janaína, vice-presidente, Maxi Russi, primeiro secretário, Valdir Barranco, segundo secretário. As demais chapas nós estamos trabalhando com elas. Os novatos. Os novatos, que devem ficar aí, Cabo Eliseu, o Paulo Araújo, e talvez o Silvio Faveiro, e mais alguns outros que devem entrar nessa chapa aí para fechar a composição. Então, assim, não tivemos consenso para trabalhar com os 24, mas temos a grande maioria. Eu acredito que nós devemos ter aí 20 ou 21 votos. E daqui a pouco tem um jantar lá na sua casa. Agora... Para sacramentar tudo isso. Não, o jantar, na verdade, vai ser... confraternização. Não, hoje é só para os deputados que estão saindo, estão terminando a legislatura. Na quinta-feira, aí sim, nós vamos fazer um jantar e terminar de fechar a chapa. E como alguns disse, vai levar para algum lugar. Nós não vamos levar para lugar nenhum. Não precisa. Não. E outra coisa, Roberto, todos, eu vou dizer uma coisa para você. Conversei com os deputados, mas conversamos pouco, muito pouco. Foi uma chapa uma eleição assim que houve pouca conversa de mesa. Eu mesmo conversei pouco, fiz a minha proposta. A minha proposta é essa administrativa, você aceita vir comigo? Aceito. Então pronto, acabou, então vamos embora. Teve alguns que veio, depois voltou, eu dei uma bronca nele, amigo, você vem aqui, entra aqui, tá junto conosco, aí você sai, pô. Então, teve um que fez manifestação de apoio a você e depois lançou candidato a presidente. Essas coisas que eu tenho rechaçado dentro junto com os deputados. O deputado também tem que ter palavra, tem que ter postura. Deu a palavra, não precisa assinar nada. Acabou, para mim, está fechado. E é isso que eu trabalho dessa forma, e assim eu vou continuar durante o tempo que eu ficar dentro da Assembleia e na minha vida inteira. Bom, Botelho, nós agradecemos a sua presença, foi muito esclarecedora essa sua entrevista, colocando realmente ponto por ponto dos projetos importantes que foram apreciados e aprovados pela Assembleia Legislativa. Mais uma vez, parabéns pelo seu belo trabalho, muito eficiente, sério e responsável acima de tudo, que com diálogo e democraticamente ouvindo todos os segmentos, realmente terminou aprovando os projetos, com algumas emendas que vieram somar a esses referidos projetos. Desejamos felicidades neste novo mandato que o povo lhe deu e no novo mandato que os deputados vão lhe dar como novo presidente no cargo de reeleição à presidência da Assembleia Legislativa. Que você faça na nova presidência o mesmo brilhante trabalho que você fez como presidente agora, foi uma das gratas revelações políticas. O governador Pedro Taques deve muito a você. Você foi um grande parceiro. Se ele não saiu pior do governo, foi porque você lhe ajudou muito. E o Mauro Mendes está começando o governo lhe dizendo muito obrigado. Porque o que você fez pelo Mauro Mendes agora, com a aprovação desses projetos, o Mauro vai ficar até o fim do governo dele lhe agradecendo pela sua eficiência e pela sua participação. Felicidades, que Deus lhe ilumine, boa posse na sexta-feira e um feliz novo mandato de presidente da Assembleia Legislativa.
Obrigado, Roberto. Eu fico muito feliz de ver você falando isso, vindo de você, uma pessoa admirada por todos nós. Eu agradeço, fico muito feliz. Mas eu quero aqui também fazer só um parênteses, Roberto, para registrar a tristeza que você estava em relação ao centro de Cuiabá. Eu que convivi toda a minha infância no centro de Cuiabá, vendendo balinha ali no Cine Bandeirante, no Cine Tropical, no Cine Teatro, andando na Fonte Luminosa. E eu fico muito triste de ver essa situação também. Tudo caindo aos pedaços e ninguém olhando para isso. E você foi o único que olhou e está sendo penalizado hoje. São as injustiças da vida pública, que a gente fica chateado com ele, mas temos que continuar. E Deus e o povo sabe que você fez e foi um grande prefeito para nós. Obrigado, Roberto. Obrigado a todos aí. Boa noite. É isso aí. Show de entrevista.